Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje temos uma receita para vocês fazerem na vossa Páscoa, que está quase aí à porta. Então eu decidi fazer aqui algumas receitinhas especiais que vou compartilhar convosco. Hoje então temos uma. E o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer um bolinhol, também conhecido como pão de ló de Vizela. A diferença deste pão de ló para os outros, os mais tradicionais, é que este pão de ló leva uma cobertura de glacê, não é cozido em forma de chaminé, daquelas em que o pão de ló fica com aquele buraco no meio, é cozida em tabuleiro, retangular, quadrado, assim, uma espécie de formas de bolo inglês também, há alguns nesses formatos, portanto, ele fica mais baixinho, fica com um formato retangular ou quadrado e leva então a cobertura de glacê por cima. Eu vou mostrar-vos aqui o passo a passo, é uma receita bem simples e que vocês podem fazer então para a vossa Páscoa. Ora, como para qualquer bom pão de ló, nós precisamos de muito poucos ingredientes. Então, eu tenho aqui todos aqueles que nós precisamos, que são os básicos dos básicos: ovos, açúcar, farinha e um pouquinho de fermento. Eu tenho 10 gemas de ovo, 2 ovos inteiros, 180 gramas de açúcar, 150 gramas de farinha de trigo e vou precisar de uma colher de chá de fermento para bolos. O primeiro passo que nós temos que fazer é então bater as nossas gemas, os ovos e o açúcar na batedeira. Eu vou colocar aqui então na taça da minha batedeira as gemas. Vou pôr também os 2 ovos e as 180 gramas de açúcar. Há algo que eu particularmente gosto sempre de pôr, que é um pouquinho de sal. Eu faço isto desde sempre, porque sempre vi a minha mãe a fazer também, a colocar um pouquinho de sal nos ovos quando está a fazer um bolo. Então eu faço sempre isso. Há pessoas que dizem que notam quando um bolo não leva sal porque está insonso. Não sei se vocês têm esse paladar tão apurado, mas sinceramente eu sempre vi a minha mãe a colocar umas pedrinhas de sal que equilibra aqui os sabores entre o doce, assim para não estar excessivamente doce, e então eu também faço sempre isso. Quando estou a bater claras em castelo, coloco também umas pedrinhas de sal porque dizem que dá ali um bocadinho de estabilidade às claras. Olhem, eu não sei se é verdade, se não é, mas são aquelas coisas que eu também faço desde sempre e mal não faz. Pronto, temos aqui então os nossos ovos, gemas e o açúcar e agora eu vou colocar no batedor e vou bater isto durante 20 minutos. Ora, eu já tenho ali os meus ovos batidos com açúcar, mas vou tratar da forma onde vamos cozer o bolinhol. Entretanto, também liguei o forno a 180 graus, 190 por ali. Em relação à forma, então, o bolinhol, se vocês não conhecem, pesquisem no Google algumas fotografias, vocês vão ver que ele é um pão de ló que não é cozido nas formas tradicionais com chaminé. Ele, alguns deles são em tabuleiros retangulares, outros em parece formas de bolo inglês. Bem, eu vou cozer o meu neste tabuleiro de brownies. Isto tem cerca de 22 cm ou 23 cm de cada lado, é quadrado. E vou forrá-lo com papel vegetal. Vocês podem forrá-lo com aquele papel típico do pão de ló, que vocês encontram facilmente à venda em lojas de produtos para bolos, mas eu aqui em casa por acaso não tenho em casa dos meus pais. Seja como for, eu vou forrar o meu com papel vegetal para vocês verem que, se não conseguirem encontrar aquele tipo de papel, não há problema, podem fazer com papel vegetal. Mesmo o pão de ló tradicional, vocês podem perfeitamente forrar as vossas formas com papel vegetal, que funciona muito bem. Pronto, eu vou só aqui pegar na tesoura e vou cortar aqui os cantinhos, só para ver se consigo que ele encaixe melhor. Claro, eu talvez precise cortar mais um pouco, mas pronto. É só mesmo para ficar assim, não ficar tão dobrado o papel dentro da forma. Ora, aqui está a nossa então mistura de ovos com açúcar. O que vocês procuram é uma massa assim, bem arejada, bem fofa, ok? Agora, ó, o forno está quente, já está pré-aquecido, então está na hora de terminarmos aqui a nossa massinha do bolinhol. Eu vou peneirar metade da farinha.
São 150 gramas, como eu vos disse no início. E eu vou peneirar, que é para ter a certeza que estas bolotinhas de farinha não ficam ali na massa. Deixa eu fazer tudo. E agora vamos envolver isto muito bem, de forma a termos a certeza que a farinha fica toda bem envolvida na massa. Portanto, delicadamente para não perdermos o ar, mas ao mesmo tempo com a certeza de que estamos a envolver toda a farinha. Ok, a primeira parte da farinha já está envolvida. Agora eu vou peneirar a segunda parte e vou acrescentar a colherinha de chá, a medida da colher de chá de fermento em pó. Vamos por aqui. Peneiramos e depois vamos fazer a mesma coisa, ter a certeza, envolver muito bem, delicadamente, mas muito bem, para que toda a farinha fique então bem envolvida. Vamos pressionar aqui, está bem peneirado. Agora é terminar aqui a massa. Ora, vamos agora aqui espalhar bem a massa do nosso bolinhol. Vamos colocar então na forma escolhida. Se vocês preferirem fazer isto em formas de bolo inglês, dependendo do tamanho da forma, podem fazer só numa, se ela for grande. Ou podem fazer em duas e fazem 2 bolinhóis. Não sei se o plural de bolinhol é bolinhóis, mas pronto, fica aqui a ideia. Dá para fazer 2. Pronto, agora vamos espalhar aqui, só para ficar bem certinho. Pronto, o forno então está pré-aquecido a 180 graus e nós vamos colocar o nosso pão de ló de Vizela lá dentro. O tempo eu no final eu digo-vos quanto tempo é que ele demorou, mas eu para já vou pôr 15 minutos e depois vou então tentando perceber, mas isto deve demorar para aí uns 30, 25, não sei bem. Isto depende muitas vezes de forno para forno e às vezes até no mesmo forno podemos ter tempos de cozedura diferentes. Então eu vou colocar o meu 15 minutos e depois no final eu digo-vos ao certo quanto tempo é que demorou a ficar pronto. Ora, o bolinhol esteve 25 minutos no forno, acertei assim mesmo na buche. E agora eu retirei-o do forno e ele ainda está muito quente, porque acabou mesmo agora de sair, e eu vou colocar lá a arrefecer. Eu quero arrefecer o meu bolinhol nesta grade, aliás é onde eu arrefeço sempre os meus bolos, que é para que a parte do fundo tenha circulação de ar, assim como ela tem estes pezinhos, fica ligeiramente levantada em relação à mesa e então ele tem ar a toda a volta. Vou retirá-lo da forma, vou colocá-lo aqui, ele vai baixar, que é o normal em todo tipo de pão de ló, vai abater um bocadinho e eu vou deixá-lo arrefecer completamente, portanto são 11 da manhã, eu vou deixá-lo ficar aqui até logo à tarde e só logo à tarde é que vamos fazer a típica cobertura do bolinhol, aquela cobertura feita com açúcar em pó e é que vamos então finalizar o nosso bolinhol. Agora que nós já temos o nosso bolinhol pronto, arrefecido, vamos fazer a cobertura de glacê. Para fazer o glacê nós precisamos de 2 ingredientes. O principal é o açúcar em pó e o segundo ingrediente é um líquido para então transformarmos o açúcar em pó em algo assim fluido que se consegue espalhar por cima do bolo, no caso do pão de ló. A maioria das vezes utiliza-se água para fazer o glacê, também há quem utilize claras de ovo ou outro líquido qualquer ao vosso gosto. Posso-vos dizer que 90% das vezes eu prefiro fazer o glacê com sumo de limão, muitas vezes também com sumo de laranja, se for para pôr assim por cima de um bolo de laranja ou de um bolo de chocolate, então eu prefiro fazer o glacê com sumo de laranja, mas a maioria das vezes então eu prefiro com o sumo do limão. É verdade que a cobertura vai ficar com um travozinho a limão, mas na minha modesta opinião, e é somente a minha opinião, vale o que vale, o sumo do limão, a acidez do limão, casa muito bem com o açúcar, portanto a acidez do limão vai cortar ali um bocadinho o doce do açúcar em pó e casa muito, muito bem e fica super bem assim em coberturas de bolos. Portanto, essa é a minha opinião. É com sumo de limão que eu vou fazer a cobertura aqui, o glacê do meu bolinhol. Vocês em casa, se preferirem fazer com água, se preferirem fazer com claras de ovo, com sumo de laranja, podem então fazer.
Eu vou utilizar aqui a quantidade de açúcar em pó que vos estou a mostrar na imagem. E vou acrescentar o sumo de limão aos poucos. Nós vamos acrescentando algumas gotas de sumo de limão e vamos misturando até ficarmos então com... Eu não vou chamar isto um creme, porque não é um creme, é quase um molho, assim, uma coisa fluida que vamos conseguir espalhar por cima do nosso bolinhol. O pão de ló tem que estar completamente arrefecido porque nós queremos que o glacê caia em cima dele e depois seque. Se o bolo estiver quente, vai fazer com que o nosso glacê vai se esparramar todo por causa do calor, vai derreter o chocolate e vai ficar uma mistela mesmo. Portanto, o bolo tem que estar completamente frio. Vocês sempre que vão cobrir um bolo, seja ele qual for, com glacê, este tem que estar frio para conseguirmos então espalhar o glacê por cima dele. É como se fosse uma cobertura de chocolate também. Nós vamos pôr uma cobertura de chocolate em cima de um bolo quente, porque já sabemos que vamos ficar ali com uma mistela. Portanto, aqui é a mesma situação. E depois de vocês espalharem bem o glacê por cima do pão de ló, o que vão fazer é esperar um pouco para ele secar. O tempo de secar depende de muita coisa, depende da umidade do ar, da temperatura. Portanto, quando vocês colocarem o vosso dedinho e virem que a cobertura já está assim mais durinha, está pronto a cortar em fatias, comerem e serem felizes. Eu espero que vocês tenham gostado desta receita especial Páscoa. No final eu ainda decorei o meu bolinhol aqui com algumas coisinhas de Páscoa, uns ovinhos, um coelhinho, só para lhe dar mesmo um toque de época. E vocês podem fazer o mesmo, podem servi-lo normal, porque é assim que ele é servido sempre, só mesmo com a cobertura de glacê por cima. E é isso, como eu vos disse no vídeo, é serem felizes. Não se vão embora sem deixar ficar o vosso like, subscreverem o canal se são novos por cá e muito obrigada por terem assistido. Um beijinho grande e até o próximo vídeo. Tchau!